clássicos agitados, troca-troca na tabela e muita emoção. Foi para conta mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E com ela, vem aí mais um episódio do seu quadro Fala João. O Fala João desta segunda-feira repercute a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada foi intensa, como de costume. E nessa rodada tivemos a disputa de três clássicos nessa rodada de Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai falar deles com mais calma. Vamos começar aqui falando dos jogos de sábado. O sábado teve 4 jogos, a começar por Vitória e Fluminense. O jogo de Salvador foi muito doido. As duas equipes tiveram um jogador a menos e, no final das contas, Hércules abriu os caminhos para a vitória tricolor. Num chutaço colocado de fora da área, numa chapada, Hércules garantiu a vitória tricolor fora de casa. O tricolor das Laranjeiras sobe na tabela e busca espaço na briga por vaga à Libertadores. O Leão da Barra, o Vitória, segue em situação complicada, tentando se afastar da zona do rebaixamento. A equipe baiana abre a zona de perigo. Ainda no sábado, o Botafogo reencontrou o Atlético Mineiro depois da final da Libertadores de 2024. Já tinha encontrado no primeiro turno, mas o jogo desse sábado no Newton Santos teve um detalhe igual ao da final de novembro. O Botafogo ficou com um jogador a menos e ainda assim conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Mais uma vitória do Glorioso contra o Galo e agora os comandados de David Ancelotti se fixam na 5ª colocação. Com os resultados da rodada, o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli perde 2 posições, está em 15º, perto da zona do rebaixamento. Galo que se cuide. Ainda no sábado, um duelo nordestino. O Ceará chegou a abrir o placar contra o Bahia, mas no segundo tempo o tricolor de aço empatou mesmo em terras cearenses. 1-1, Ceará e Bahia. E as duas equipes também não se mexem na tabela. Ceará é o 11º colocado e o Bahia é o 6º. Para fechar os embalos de sábado à noite, o Palmeiras bailou dentro de casa contra o Fortaleza. A equipe alviverde fez 4-1 no Leão do PC com 2 gols de Andréas Pereira. Os 2 primeiros gols do meia pela equipe paulista. E os jogos de domingo, João? Bom, os jogos de domingo foram intensos. Primeiro, o Mirassol fez mais uma vítima. A equipe do interior paulista ganhou do Juventude por 2-0 dentro de casa e segue mais do que nunca rumo à participação inédita na Copa Libertadores. O Leão Caipira venceu por 2-0 e se fixa no G4. O Juventude, por sua vez, está em situação delicada. É o 18º colocado e está dentro da zona do rebaixamento. Em Recife, o Sport conseguiu ganhar. Precisou fazer 3 gols, é verdade, para valer 2 foram anulados. Mas Mateuzinho deu a vitória ao Leão da Ilha contra o Corinthians. O Leão continua na lanterna, mas mostra que se é para cair, ele vai cair atirando até o fim. O Corinthians perdeu uma posição na tabela. Agora o Timão é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro. E chegamos à hora dos clássicos. No Maracanã, Flamengo e Vasco fizeram o clássico dos milhões. E todo clássico é sempre intenso, né, gente? Esse não foi diferente. Carrascal abriu o placar, mas aí no primeiro tempo, Ryan empatou o jogo. Flamengo 1, Vasco 1. As duas equipes tiveram oportunidades, mas saíram do Maracanã com 1 ponto cada um. Flamengo continua na liderança, mas tem Cruzeiro e Palmeiras fungando no cangote. O Vasco está em 15º e precisa de resultados
para se afastar da zona do rebaixamento. O outro clássico foi o Grenal, em Porto Alegre. O jogo intenso, com 3 pênaltis a favor do Internacional. 2 foram convertidos. E, na reta final, o Inter teve a chance de fazer um hat-trick de pênaltis com Alan Patrick, mas o meia colorado desperdiçou e o Inter perdeu o rebote. Final das contas, o jogo intenso, Grenal 448, terminou com uma vitória gremista por 3-2, mesmo no Beira-Rio. Esse resultado derrubou o Roger Machado do comando do Inter. Bom, para fechar o domingo, 2 partidas. O Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino de virada em casa e segue na cola de Flamengo e Palmeiras. A Raposa ocupa a 2ª colocação, enquanto o Red Bull Bragantino caiu para o 9º lugar. E tivemos mais um clássico, Sansão na Vila Belmiro. E o Santos fez valer o fator casa e ganhou por 1-0 com o gol de Guilherme. O alvinegro praiano ganha 2 posições e sobe para a 14ª colocação, buscando distância da zona de rebaixamento, enquanto São Paulo se mantém na 7ª colocação, ainda na briga por vaga direta a Libertadores 2026. Meus amigos, nessa altura do campeonato, cada jogo vai fazer a diferença. Não tem para onde correr. Agora, pega ou larga. O Brasileirão não permite vacilos. E essas e outras informações vocês acompanham aqui no 4 Linhas e um Ponto de Vista, nesse que foi mais um episódio do seu quadro Fala João. Grande abraço.